Uma das coisas que para mim é sagrada é, se eu me comprometo com alguém numa data, eu tenho que a cumprir. É o meu compromisso. Se perceber que não vou cumprir, nesse preciso momento em que eu percebo, tenho que dizer, olha, não vou conseguir, vou gerir, ou surgiu aqui alguma imprevisibilidade, etc. Às vezes há aquela sensação de que antes éramos ignorantes e felizes, não é? É E isso. portanto, à medida que vamos conhecendo mais e mais e mais, ficamos, uau, what's next, né? Ficamos mais assustados para todos os efeitos, que é o inevitável, que é sabermos mais e percebermos que existem muito mais variáveis do que alguma vez nós pensámos. Depois desta introdução incrível, mais um convidado de excelência. E como vocês já estão habituados na Fórmula do Sucesso, nunca vos desiludimos. Mas Bruno, apresenta-nos quem é que é o convidado que nos vai acompanhar hoje. Hoje temos connosco o Rui Ribeiro. O Rui é de formação base em Engenharia Informática, possui o MBA e um doutoramento em Economia e Gestão Empresarial. O Rui é mentor de startups, é advisor em diferentes projetos, professor universitário e diretor da ESCAD. Rui, obrigado por estares aqui connosco e como é que uma aprendizagem contínua faz parte da fórmula do sucesso? Olha, desde logo porque, como diria alguém, só sei que nada sei, não é? E, portanto, o desafio é mesmo esse, é estar constantemente a perceber que precisamos de estar diariamente a aprender, não só com as pessoas, e esse é um dos aspectos importantes, e até nas minhas aulas que leciono, estou sempre constantemente a aprender com os meus alunos, quer sejam de licenciaturas, quer sejam de cursos de executivos, ou MBAs, ou mestrado, o que quer que seja, e portanto estou sempre a aprender com as pessoas. E sinto quase direi, uma necessidade constante de estar sempre a ler, a formar-me, a tirar cursos, a certificar-me em N coisas e, portanto, é a minha paixão. Boa. Quanto mais aumentas o repertório de conhecimento, não te sentes maior frustração. Sim, eu costumo dizer nas equipas que lidero ao longo dos vários anos, que é, às vezes há aquela sensação de que antes éramos ignorantes e felizes, não é? É E isso. portanto, à medida que vamos conhecendo mais e mais e mais, ficamos, uau, what's next, não é? E portanto, ficamos mais assustados, mas é um assustar para todos os efeitos, que é o inevitável, que é sabermos mais e percebermos que existem muito mais variáveis do que alguma vez nós pensámos. E portanto é a vida, e passamos a ser aquele jogador de xadrez que está constantemente a pensar 30 jogadas à frente, com mais variáveis ainda, não é? Eu perguntei-te isto assim, um bocado sem grande contexto, porque era precisamente isso: é aquela questão de lidares com a novidade e com a ansiedade da dimensão daquela novidade, quase ali como tu antes estavas num estado de inconsciência inconsciente, não é? E depois passas ao estado de inconsciência consciente, que é tu não sabes, mas já tens a noção de que não sabes, e quando vais a todo o processo, isso gera-te ali alguma ansiedade. Rui, alguém que estuda tanto, como nós falámos aqui no início, tu lidas muito com ansiedade, com imprevisibilidade na tua vida, ou sentes que já criaste aqui algumas metodologias para conseguir lidar com isto de uma forma ativa? Olha, desde logo dizer que, ao ter quatro filhos, um cão, um pássaro em casa, obviamente mais a mulher, uh, mais imprevisibilidade do que isto não existe. Ou É seja, verdade. a lógica do planeamento é algo que diariamente tem que fazer, não só porque tenho esta gestão familiar, que eu tenho que fazer há vários anos. O meu filho mais velho fez agora 22 anos. E portanto, essa parte deu-me experiência também, e baixar aquilo que são os níveis de ansiedade, naquilo que é a minha vida académica e até empresarial. Uh, e, portanto, a ansiedade, obviamente, de vez em quando existe naquilo que são os projetos de desafios, quase que colocamos o nosso coração também, mas já o calo
ao longo do tempo, e repara-se que são, do ponto de vista prático, e o tempo passa, mas já lá vão 27 anos de experiência profissional, desde a primeira vez que eu comecei a trabalhar e, portanto, já levámos tanta pancada que já começamos a saber, ou já começo a saber, neste caso, gerir essas ansiedades e saber gerir o tempo. Isso foi desde sempre, inclusive desde a adolescência, enquanto era praticante de desporto, que tinha a minha agenda, e hoje, de facto, a minha agenda é uma caixinha tipo puzzle completa. Aliás, acho que vocês também notaram um bocadinho naquilo que foi a dinâmica de encaixar esta nossa gravação na agenda, foi precisamente encaixar onde é que estava, porque depois costumo dizer ou está no Outlook ou não existe, e portanto ou eu lá coloco ou então não existe, e portanto as coisas estão devidamente planeadas. Boa. Mas é isto, é por causa disto que eu gosto da fórmula e deste projeto e temos convidados como tu, porque acaba por trazer aqui uma esperança a quem nos ouve, no sentido de eu às vezes não consigo fazer isto porque e não tenho nenhuma ocupação grande na vida. Tu falaste de 4 filhos, mulher, o pássaro, o cão, fazes cursos atrás de cursos no bom sentido, tu disseste, é a minha paixão também, concluís as coisas e eu acho que o que eu queria era um bocadinho aqui mais a fundo, ou seja, apesar de teres toda esta imprevisibilidade, tu consegues guiar a tua vida de forma a que tenhas aqui alguma previsibilidade, pelo menos para, entras num curso e concluís, passas alguma coisa, tens as tuas aulas, tens o teu tempo Uhum. familiar, tens todas estas coisas, mas acabas por as conseguir fazer e acho que há muita limitação e nós tentamos às vezes descortinar aqui isto com os convidados que quando falam desta parte mais pessoal da vida, ou seja, nós nem sempre puxamos para esse lado, mas tu próprio é que até referiste aqui esta tua dinâmica e é bom para quem nos ouve perceber que nada disso te impede de fazer o que tu fazes no dia a dia. É claro que deves ter ganho muitos skills aqui ao longo do tempo, como disseste agora, até a redução da imprevisibilidade, todas estas coisas, gestão de agenda, gestão de tempo, mas não deixas de te manter atualizado, de ler os teus livros, de fazer os teus cursos, e acho que isto é não ser aqui repetitivo, mas é muito importante e perguntar-te, ou seja, nesta aprendizagem de Rui hoje, que não é o Rui de há 22 anos quando teve o primeiro filho e entretanto conseguiu gerir todas estas coisas até aqui, o que é que achas que é relevante ou uma partilha tua pessoal própria de consegui chegar até ao fim, ou seja, tenho um filho e comecei agora um curso, ou quero melhorar no trabalho, quero fazer alguma coisa qualquer. Eu penso que isto possa ser muito, e não enviesa da tua resposta, sobre gestão de prioridades, mas isto é muito bonito de dizer, porque tens que gerir prioridades. Ok, tens que gerir prioridades, mas fazer, por exemplo, um curso requer que tenhas tempo de estudo, tenhas que as Uhum. avaliações não mudam de data, todas estas coisas, perceber aqui, na tua ótica, uma coisa mesmo prática ou coisas práticas que as pessoas possam utilizar no dia a dia para conseguir fazer esta jornada. Olha, eu direi que obviamente, há vários fatores na vida de uma pessoa que levam a essa eh, chamar sistematização. Obviamente, quando comecei a trabalhar, e mais uma vez, voltando lá, ainda, provavelmente ainda mais atrás, e direi na minha adolescência, o facto de ter praticado desporto e, de certa forma, de alta competição, eh, já agora handball, aquilo que me obrigou foi, de facto, desde logo aí, a ter o espaço na altura da escola, o espaço do namoro, o espaço do sair com os amigos, o espaço do desporto, e portanto, desde aí, e lembro-me sempre, os meus pais dizerem-me, tens tempo para tudo, não é? Eu não sei como é que fazes, mas tens tempo para tudo. Uh, Quando comecei a trabalhar, do ponto de vista mesmo profissional, já mesmo depois da universidade, acabei por trazer isto, não é? Que é ter desde logo, e tive a sorte também de estar numa empresa que me permitiu fazer aquilo que é importante e que tu referiste, que é acabar as coisas, entregar, fazer aquilo que é um commitment com clientes, não é? Que é, se eu me comprometo com alguém, eu tenho que entregar nessa data, e eu costumo dizer isso, e várias vezes até nas minhas aulas, e até eu dou orientação a doutoramentos, o tal lógica do advisor e etc., e de mentorship a alguns projetos. Uma das coisas que para mim é sagrada é, se eu me comprometo com alguém numa data, eu tenho que a cumprir.
ok? É o meu compromisso. E se perceber que não vou cumprir, nesse preciso momento em que eu percebo, tenho que dizer, olha, não vou conseguir, vou gerir, ou surgiu aqui alguma imprevisibilidade, etc. Isto é, gerir expectativas com quem é o meu, ou com quem me comprometi de alguma forma. E há aqui um ponto ainda, vou-lhe chamar, que para mim foi marcante, que foi um ponto de viragem. Reparem, eu fiz o MBA a trabalhar ao mesmo tempo, não é? Com um filho na altura a nascer, não é? Até o primeiro. Mas o ponto de viragem para mim que me permitiu até perceber que conseguia, vou-lhe chamar, esticar um bocadinho mais, foi quando decidi entrar no doutoramento, Uhum. e passei a ter um método que ainda hoje o pratico, não direi diariamente, mas pelo menos 4 dias por semana, que é levantar-me às 5 da manhã, e entre as 5 e as 7 não tenho ninguém, basicamente, cabeça fresca, e em 1 hora e meia, 2 horas, o que quer que seja, a produção para mim é brutal, que me permite de facto fazer as investigações de research para qualquer coisa, planear o dia, desenvolver um conjunto de trabalhos e constantemente está aqui um equipamentozinho no qual eu instalei uma aplicação que até tem origem também no técnico, que é uma lista de to-dos. Ou seja, à medida que eu vou ou passeando com o meu cão no jardim, ou estou em reuniões, ou estou com alguém, etc., há uma coisa que eu tenho que fazer: lista, vai para a lista. Basta só um checkpoint, uma hashtag sobre qual é que é o tipo de projeto, se é da empresa, se é da universidade, ou se é pessoal, o que quer que seja, e está lá. E vou sistematizando. Outra das regras que aplico é que e que hoje me permite, eu aplico na minha vida, não só aquilo que digo, mas de facto aquilo que eu considero que são as boas práticas da gestão empresarial, que é gerir é medir, e eu só consigo gerir de facto aquilo que consigo medir. Uma das coisas que há muitos anos me habituei foi, ou no final do ano, ou logo no início do ano, fazer aquilo que são os meus objetivos, os meus macro-objetivos para o ano, e no ano seguinte não é no ano seguinte, porque depois a meio vou fazendo checkpoints, mas para todos os efeitos eu percebo aquilo que é essencial do ponto de vista individual, do ponto de vista de equipa, do ponto de vista empresarial, que é perceber aquilo que são as nossas capacidades, e perceber que podemos, no limite, no ciclo seguinte, vou-lhe chamar assim, melhorar. Claro. Não é? E, portanto, ao longo de anos, a máquina vai funcionando. Corre tudo bem? Não. Claro. Mas, acima de tudo, é assumir aquilo que são as nossas fragilidades e perceber, olha, não dá. E saber dizer não, também de vez em quando custa, mas temos que o fazer. Imagina, se tu não disseres não, não é por não dizeres que não vai acontecer, não é? O dizer é só verbalizar aquilo que vai acabar por ser o resultado final. Mas isto acaba Sim, por ser interessante discutirmos estas metodologias, porque lá está. Elas funcionam de uma forma ou de outra, com listas de to-dos ou com folhas de Notion, com o que quer que seja. Elas funcionam sempre para nos levar para um resultado. E depois, dentro desse resultado, ele pode se subdividir quase como sendo o resultado previsto, que era tudo o que tu tinhas ali na lista acabou por acontecer, ou então um resultado imprevisto que era precisamente o que falámos, que é a imprevisibilidade, e aquele resultado que era não deu origem à tarefa que tu tinhas escrito, mas deu origem a outra coisa qualquer que apareceu sim. e sobrepôs a tarefa. E era precisamente a minha pergunta neste sentido da imprevisibilidade, como ela aparece na tua vida e como é que tu criaste aqui a tua própria metodologia para gerir esta imprevisibilidade. No entanto, com este processo todo de estudo e de conhecimento constante, falaste que pelo menos 4 vezes por semana levantas-te a uma hora mais, a um horário mais cedo para poderes fazer algum research. Ou seja, como é que é este processo de te manteres atualizado em conhecimento nas várias áreas da tua vida? É exclusivamente com research? Tu consomes conteúdos como podcasts, vídeos? Como é que tu Sim. criaste aqui a tua máquina de conteúdo para te alimentar e manter-te atualizado nestas áreas hoje em dia?
Então, eh, vários pilares. Research, vou-lhe chamar puro académico, research empresarial, barra inovação, barra tendências tecnológicas, que é a minha área, e research do mundo social ativo. Hoje em dia, equilibro da seguinte forma, mais ou menos, ou seja, quando são partes mais sociais, políticas, geopolíticas, como queiramos chamar, ouço muito podcasts, ok? Boa. Eu também gosto de ter as minhas rotinas e eu tenho uma rotina que também pratico há muitos anos. Domingos, às 7 da manhã, 7, 7h30 da manhã, portanto, obviamente há exceções, mas quase direi em 52, são 52 semanas, não é, que temos no ano, pelo menos 45, isto bate mais ou menos certo, que é domingos, 7h30 da manhã, a minha missa, para assim dizer, é ir correr. É o meu momento, há quem vá para a terapia, há quem vá para yogas e afins. Aquilo é o meu momento zen, que me permite estar 1 hora e tal, ou a ouvir um livro, agora até estou a ouvir o livro do Balsemão em modo online, já agora, hoje em dia, ouço podcasts em 1,25 ou 1,5, portanto ainda mais speed. Rápido. Portanto, esse é um modelo. Quando estou em deslocações de carro, a mesma coisa. Portanto, estes momentos em onde o nível de concentração não necessita de ser à vírgula, não é? É aquilo que me permite que este tipo de podcasts, de conteúdo, vou chamar light, de certa forma, é muito mais cultura geral, é o que eu faço. Os outros, é muito, vou chamar que eu estou constantemente em consumo de informação, de inovação, já tenho um conjunto de sites que me dão inovações e tendências tecnológicas, criei também aquilo que é uma comunidade que é o Bizigital, chamei-lhe Bizigital Transformation, muito na ótica de Business and Digital Transformation, eu, como dinamizador, produzo ou partilho praticamente tudo aquilo que eu absorvo de conteúdos nessa comunidade, é uma comunidade do WhatsApp, e que me permite ter já nessa comunidade também outras pessoas que, para todos os efeitos, vão partilhando. Ou seja, também aumento a minha fonte de informação, não apenas com a minha origem, mas da origem de outros. Não é? E Boa. como a comunidade vai crescendo, ainda mais vou tendo. E, portanto, aí acabo por ter mais não sei quantas tendências de inovação e tecnologias, etc., coisas que no meu dia-a-dia empresarial e académico acabo por necessitar. O segundo é, obviamente, o research académico, onde com o facto de lançar vários projetos, não só de investigação pura, como também o facto de orientar mestrados e doutoramentos, acabo por, aí vou-lhe chamar, ser um bocadinho mais professor pardal e, portanto, estar ali com os alunos e lançar os desafios e agora vamos fazer um conjunto de inquéritos, vamos fazer trabalho de campo, etc., em determinados setores. Portanto, um bocadinho esta a metodologia que eu acabo por ter para que a informação, vou-lhe chamar, que a minha esponja absorva tudo e ao mesmo tempo leio muito de vários, depende das ondas, tipicamente acabo por estar a ler constantemente 2 ou 3 livros ao mesmo tempo, que é para não estar por vezes a cansar da temática e agora não me apetece isto, né? E portanto neste momento que estamos a falar, estou a ler e eu adoro biografias, até questões históricas, eu adoro história. Neste momento estou a ler a biografia da Amália Rodrigues.
nada e ao mesmo tempo estou a ouvir o Balsemão, né? Na outra biografia, que dá um enquadramento fantástico do ponto de vista de história mais recente de Portugal, e ao mesmo tempo acabei de ler um livro que era da próxima vaga, portanto, uma lógica futurista e sobre um conjunto de tendências de inovação e tecnológicas que aí vêm, e agora estou a ler também, vou-lhe chamar coincidência, porque me ofereceram agora no Dia do Pai, as minhas filhas, o livro da biografia do Bill Gates. Não é? Lês quando? Desculpa lá, Eu, mais ou menos para perceber aqui a dinâmica. À noite, nas 5 da manhã, só para perceber aqui normalmente. fins Ou de é quando semana, dá? à noite, quando dá. Ok, Não é? De vez boa, em boa. quando, por exemplo, este fim de semana fui de avião, olha, diga, aqui mais 2 horinhas, Para ler. puma, para ler. É quando dá. E, portanto, tenho como objetivo ler 10 livros, 12 por ano, e vamos lendo. E estou constantemente a absorver isto por ano. Porquê é que eu te Ao perguntei final de isto? 20 e tal anos, já é uma boa biblioteca. Claro. Pergunta-te isto porquê? Porque, pá, pelo menos encaixo muito aqui do meu perfil no que tu estás a falar. Vejo uma formação base em engenharia. Tens aqui, eu ainda não fui para essa vertente, ou seja, eu fiz a vertente toda académica na área de engenharia, até o doutoramento, mas gosto muito da parte da gestão e houve uma coisa no teu perfil, porque ao fazer o trabalho de casa fui ver entre as muitas formações que tu tens lá, como referiste e que nós já brincámos aqui no bom sentido, tens uma que me chamou a atenção, foi a parte da geopolítica, a macroeconomia e os caminhos Desse não me transi- lembro da parte final, mas Certo. ou seja, o que é que me motivou aqui? Que tu já falaste duas coisas que eu estou a dizer que identifico o caminho. Eu, apesar de fazer esta vertente mais de engenharia, como o Ruben, eu gosto muito de história, gosto muito da parte de filosofia, gosto muito de biografias, gosto muito de perceber como é que tudo se encaixa, ou seja, o que é que a Sim. engenharia fez para nós chegarmos aqui. Andei uma altura da minha Uhum. vida, foi uma maluquice de Segunda Guerra, perceber tudo o que é que foi desenvolvimentos de R&D para aviões, para medicina, etc. E eu achei muito interessante esta tua vertente, porque tu vens da engenharia, passas para a parte mais de gestão, mas mantens-te aqui com parte interessante de, ou seja, não é só o quadrado, não é só o digital transformation, não é só isso aqui. Eu acho que isso tem aqui um perfil interessante, tu conseguires manter e arranjar estas ferramentas boas de, ok, eu tenho uns alunos que acabam por me atualizar, tenho este grupo que eu criei, que eu também alimento, mas que o grupo só alimenta e me atualiza. Isto porque é brutal como é que o cérebro humano, para conseguir manter todas essas vertentes ativas, arranja aqui formas, mesmo com o tempo de se colocar. Mas a minha questão vai, isto foi uma análise, e agora a minha questão vai mais para a parte geopolítica, porque alguém que faz este estudo, alguém que tem aqui este aporte de conhecimento, como é que vês a parte mais academia, com a tecnologia e com todo este movimento geopolítico que aqui se encontra, para nós, como docentes e quem nos ouve como alunos ou como também docentes e empresários, que se possam posicionar aqui com o dinamismo e com a vertente rápida de conhecimento que hoje em dia temos. Isto porquê? Terminando a minha intervenção, ou seja, nós estudamos, nós lemos as coisas, temos este hábito, nem toda a gente o consegue fazer ou nem toda a gente tem esse tempo programado. E é mais rápido hoje do que era há 2 anos, e do que era há 5 anos, e Uhum. do que era há 10. Nós hoje vamos dormir, amanhã há um algoritmo novo, vamos dormir amanhã há uma nova abordagem, há uma nova temática. E qual é a dica que tu aqui dás, extra todas aquelas que já deste, para perceber todos estes movimentos que se entrelaçam, a economia entrelaça-se com tecnologia, que se entrelaça com a parte Bem, financeira. Em, pá, uma dica, algo, uma análise, qualquer coisa que tu faças deste tempo, deste teu tempo de estudo nos últimos tempos, que partilhes aqui connosco e que possa ser útil também aqui para quem nos ouve. em termos geopolíticos, Ou seja, eu, com- eu, eu não fui claro na minha questão, mas é bem, mesmo de tudo o que andas a ler, de tudo o que vês, de todos estes movimentos rápidos, destas alterações políticas, de tecnologia, ok. de como é que as pessoas se mantêm atualizadas e como é que as pessoas se mantêm aqui com alguma sanidade, não brincando com o termo, mas quase com alguma Mas sanidade aqui. repara, hoje em dia, e há pouco estávamos a falar, quando éramos ignorantes e felizes, e no limite é Yeah. uma opção de vida, ok? Portanto, eu não quero saber, estou no meu mundo, e é uma opção.
como eu estou do outro lado, eu percebo um bocadinho a vaga, a onda gigante, e eu dou até nas minhas aulas de transformação digital, começo sempre a perguntar às pessoas, sabem o que é este, o que é a Nazaré e porque é que ela é conhecida, não é? São as ondas, as grandes ondas, e que no limite até são tsunamis, como alguém já me disse. E é isto que nós estamos neste momento a viver. Nós vivemos tempos exponenciais de velocidade que cada vez mais está a aparecer. Então, quem tem acompanhado a evolução deste ano em particular, quase direi, já se sabia que as coisas estavam a acelerar, mas este ano em particular tem sido um craziness, não é? Do ponto de vista de inovações, aquilo que estavas a falar de algoritmo, hoje acordamos com o ChatGPT, ou como foi aquela coisa do Trump e a Oracle Yeah. e a Meta, não é? Foi estarem a anunciar não sei quantos bilhões de investimento, não sei o quê, e nessa mesma noite o DeepSeek diz, olha, acordei, estou aqui, estou espetacular. Isso mesmo. E depois, entretanto, veio o humanoide não sei de quê. E isto tem efetivamente acordado um bocadinho algumas mentes. Aqui, acima de tudo, é perceber que o mundo está efetivamente numa mudança. Estas tensões que estamos a viver do Trump, dos chineses, do Putin, etc., são efeitos precisamente destas tensões que é o mundo já não vive apenas no mundo físico, ou a geopolítica já não é meramente no mundo físico, é de facto o modelo económico está a mudar para um modelo digital, e na realidade eu vou um bocadinho mais à frente, né? Que é, começamos a ir para um modelo de metaverso, e agora posso começar a parecer um bocado lunático, se começar a chegar à Lua, avisem que Sem é para eu filtro, descer força. à Terra, que é nós vamos começar de facto a ter mundos paralelos, cada vez mais, porque exemplo, ainda hoje neste grupo do Digital, enviei uma coisa que é, olha, até no mundo da moda o mundo, há aqui uma transformação digital, que é as próprias modelos passam a ter digital twins. E as sessões fotográficas deixam de existir porque o digital twin, exatamente igual, etc., a modelo está a tirar fotografias e, como dizia uma modelo, olha, sou eu, mas sem o jet lag, não é? E em E, vários portanto, sítios ao mesmo tempo. e em vários sítios ao mesmo tempo, a tirar sessões fotográficas, estão a perceber? Ou seja, começamos com camadas, não lhe chamarei uma espécie de Matrix, mas para lá caminhamos, de mundos que começam a aparecer. Ou seja, e há pouco tempo o OpenAI deu os primeiros passos dos agentes da AI, com o operator, não é? Que começa a trabalhar por nós. E se nós pensarmos que na realidade eu posso ter um conjunto de agentes, que são os meus Rui Ribeiros, com N agentes, cada um deles especializado, porque vocês são especializados em determinadas áreas, e eu também treino o meu Rui Ribeiro especialista em fazer compras online de supermercado, em ler não sei o quê, e vai trabalhar para mim, e no limite faz uma papinha, ou seja, isto, e no limite eu passo a ter um agente que me vai recolher a tal informação toda de inovação e me vai dar um resumo e diz, olha, tens aqui estas novidades, não é? E portanto começo eu próprio também a ganhar novas ferramentas, novas competências de gestão que eu antes não tinha, porque o mundo está a mudar. Como é que as pessoas conseguem manter-se up to date? Não conseguem. Eu não consigo, certamente vocês não conseguem, mas temos que pegar na prancha de surf, ir para a onda e começar a surfar. Quem não o fizer vai ficando para trás ou é engolido pela onda, nós não conseguimos parar uma onda e, portanto, temos que ir surfando o melhor que podemos. E quanto mais
tempo lá tivemos a surfar, mais rápido vamos avançando, esperando que a onda não seja mais rápida que nós, não é? E, portanto, temos que ir buscar outras Analogia. formas, outras tecnologias que nos permitam pôr o kit, uma espécie de tuning na nossa prancha de surf, Boa. e que está em constante update. Sem E dúvida. nós lá vamos, né? Eu ainda Vamos vou, ser desculpa lá, os Ruben, mas McNamaras da coisa, pá. eu ainda quero só ir um bocadinho mais profundo. Tu respondeste, ou seja, eu alonguei-me na questão, mas tu respondeste eximiamente, era isto que eu pretendia ouvir. Mas eu ainda te levo a outro ponto, que é, ok, mas isto é mais fácil para nós, que já fizemos o nosso percurso académico, já somos especialistas em determinadas áreas, já temos aqui as matrizes todas construídas. Imagina agora um ouvinte nosso que está a entrar na faculdade ou na sua Uhum. primeira interação, como é que isto permite que não haja um dispersar? Nós hoje em dia fazemos o contrário do dispersar, é arranjamos ferramentas para afunilar. E eu sei que isso também vai fazer parte por eles, mas a questão é, eles ainda estão num ponto, quando eu digo eles, é aqui uma faixa que esteja É sim. num fator de decisão, que é que, ok, eu preciso de afunilar, mas também preciso de expressar o suficiente porque eu ainda não tracei parte do meu caminho. E aqui, como eu gostei muito da tua analogia da onda, gostei muito da tua resposta, por isso é que quero ir aqui mais a fundo para uma dica para estas pessoas que ainda precisam de fazer um caminho focado, mas que não podem perder todos estes inputs da onda que está a ser surfada hoje em dia. Repara, eu dou aulas para mim hoje, miúdos de 18 anos, não é? Os meus filhos mais velhos têm um pouco mais que essa idade. E é difícil para estas gerações, porque mais uma vez, o chamar a standardização das coisas, nomeadamente a forma como hoje é disperso conteúdo, mas alto nível, e é tanto que a maioria desta nova juventude, vou chamar assim, fica por esse nível. E Ok? o que é que eu quero dizer com isto? Yeah. Que ou até nós, enquanto professores, ou naturalmente esses novos indivíduos, esses futuros profissionais, têm a filtragem e a capacidade de retirar estas nublinas, porque na realidade esse despejar de conteúdos feitos, verdadeiros, fakes, etc., é tanta que é um nevoeiro, não é? E portanto, ou quer do ponto de vista de universidade, quer do ponto de vista de caráter pessoal, Isso. o fenómeno e a capacidade da investigação, da curiosidade, não é? O de saber fazer perguntas, não é? Existe e dar-vos um exemplo. Hoje estive a dar aula ao final do dia a alunos de 18 anos. Fizeram uma apresentação de um trabalho, ok? Eu ensinei-os em aulas anteriores a fazerem trabalhos em aula, um, utilizando, de facto, olha, meus caros, vão ao chat GPT, ponham e os conteúdos. Eu quero uma apresentação para vocês começarem, vão ao Gama App, uh, façam a apresentação e agora vamos discutir. Em aula, tinham ali 20 minutos para estar em grupo, isso foi aula. Ao mesmo tempo, dei-lhes noutra aula, agora que foi de hoje, portanto, a semana passada, disse-lhes: olha, têm este trabalho para fazer em casa. O que é que aconteceu? Alguns grupos vieram exatamente com a mesma metodologia, que era o trabalho de casa, como se fosse o trabalho da aula, Yeah. sem pensar. E, portanto, o que é que aconteceu? Eu, enquanto professor, dei-lhes, entre aspas, na cabeça, fortemente, para eles perceberem que quando que a universidade é um caminho para o mundo real,
não é? É ali, obviamente, que eles têm que falhar. Errar. Mas tudo aquilo que escrevem tem que pensar. E hoje em dia, o facto destes conteúdos ser alto nível, sem pensar, e as pessoas veem e falam, não pensam, não é? Portanto, Yeah. o canal não tem aqui um filtro, hoje em dia, ouvem, veem e debitam sem assimilar. Ainda esta manhã, na minha aula das 8 da manhã, eu escrevi: há diferença entre assimilar e marrar, não é? Escrevi no Yeah. quadro a eles, qual é que é a diferença, não é? Pá, e o meu papel é, de facto, garantir que, e reparem, dei praticamente zero, na realidade foi um zero slides, foi um ou dois slides hoje na aula, foi quadro, obrigá-los a escrever, não é? Yeah, yeah. Porque o fazer, o contexto, e reparem, eu hoje penso assim, que é preciso fazer, escrever à mão, não é? Há uns anos atrás não pensava. Hoje, as minhas filhas mais novas andam de facto numa escola onde sobem às árvores, é terra, é tudo, é manualidades, fazem carpintaria, coisas que nós fazíamos, ou pelo menos que eu fazia, quando tinha a idade delas, ou quando ia para a terra da minha avó e os, Yeah. os meses de verão, etc. Porquê? Porque hoje as pessoas não sabem. Ontem estive a mudar uma ficha de eletricidade na minha casa, né? Porquê? Porque fiz com o meu pai lá atrás, né? Tenho a preocupação quando estou a mudar o raio ou limpar o autocolismo na parte de dentro, né? Que é dentro da parede e não sei o que mais. Tive a preocupação de agarrar num dos meus filhos, olha, vens aqui, vês como é que se faz, né? Tutorial ao vivo. Yeah, isso é Epá, extremamente Yeah, importante, yeah, sem yeah. dúvida. porquê? Porque é preciso as pessoas terem aquilo que é um fator fundamental, que é curiosidade de como é que as coisas Yeah, acontecem, yeah. ok? Aquilo que Exato. estavas a dizer que é não sei se isto é porque eu tenho vou-lhe chamar o ADN de ter tirado uma licenciatura em engenharia, né, que é o saber fazer, Yeah. ahm, mas para mim isto é fundamental, que é de facto as pessoas simplificarem as coisas, saberem a origem das coisas, saberem a história das coisas. Uh, Isto é essencial. Hein? Hoje, por exemplo, ao almoço, na ESCAD, fizemos chamámos um chefe, um chefe de restaurante, para ir dar um workshop prático. Nós, enquanto diretores, e depois mais uma equipa, etc., estávamos, éramos os clientes do restaurante, ok? Onde os alunos foram. E o chefe estava a explicar. Uma das coisas que nós explicamos é, antigamente não havia frigoríficos, não é? Como é que os alimentos se conservavam, etc. E essas técnicas são todas hoje usadas dentro dos restaurantes. E os alunos têm que perceber, porque não sabem, não é? Yeah, Claro, Salgar a carne, etc. Como é que era, não isso é? é o que estás a dizer, Rui. Deixa-me complementar. Nós, quando damos uma palestra de inteligência artificial, ou por exemplo, quando fazemos masterclasses de AI, nós abrimos a palestra com esta frase que é: a inteligência artificial veio para ser uma alavanca. yeah. E tal como uma alavanca, ela é agnóstica àquilo que alavanca. Ou seja, se tu puseres uma alavanca a alavancar uma mesa, ela levanta a mesa, ou se puseres a alavancar um carro, desde que haja força, ela levanta o carro também. Então, mas é preciso saber onde é que é preciso pôr a alavanca. E para saber onde é que a alavanca se encaixa, nós temos que desenvolver a parte do pensamento crítico. Esta questão de. Posso tirar essa analogia que tu fizeste para mim, Claro, para aplicar, não olha, é? Força. fica aqui Essa é boa, essa é boa. partilhado os realities. E Hoje, depois nós escalamos e partilhando contigo a masterclass. Alguns dos nossos ouvintes, inclusive, vieram de masterclass que nós fizemos. Nós partilhamos ainda que é uma alavanca dourada. Porquê? Porque ela apareceu nesta era tecnológica, ela vem alavancar e vem trazer ainda mais valor à vida das pessoas porque lhes vai deixar ali espaço para poderem explorar noutras habilidades. Então gostamos de lhe caracterizar como uma alavanca dourada. E quando ela te alavanca um resultado final e tu queres realmente potenciá-lo, para nós é extremamente importante saber como é que eu vou pôr a alavanca aqui, mais do lado, mais à frente, mais atrás. O que tu disseste aí atrás de
curiosidade por saber o que é que está por trás foi precisamente aquilo que nos levou a ir buscar a parte de trás da alavanca, é perceber como é que uma rede neuronal funciona, o que é um LLM, o que é um chatbot. E as pessoas, quando usam estas ferramentas, eu ainda sinto que é uma black box. Tu Yeah. deixas cair dentro do cesto um pensamento que tinhas aí e aquilo dá-te qualquer coisa. E a primeira coisa que der, como tu não tinhas nada antes, vais receber o primeiro resultado como sendo o resultado real. Para combater É, isto, é precisamente aquilo que disseste, que é para mim ir explorar formas reais de fazer as coisas. Portanto, teres aqui bases de livros, vídeos, o que quer que seja, mas um conteúdo que te traga um pensamento crítico para depois conseguir subjulgar esta parte da inteligência artificial. E eu acho que eu queria te perguntar aqui, Rui, no teu percurso e com o contato que tu tens com as pessoas nesta área tecnológica, inclusive pessoas que estão em fase de desenvolvimento, qual é que tu achas que é o maior desafio hoje para eles não conseguirem desenvolver esse pensamento crítico? Ou seja, ainda antes da inteligência artificial já havia um déficit de pensamento crítico. Tu achas que é falta de hábitos de leitura? Achas que é falta de vontade? O que é que achas que pode ser numa frase, com a tua experiência, como é óbvio, esteja certo ou errado, que pode estar a condicionar esse pensamento crítico? ah, falta, de facto, de provavelmente leitura mas lá atrás. Ou seja, e quando eu digo lá atrás, é quase dizer lá atrás na primária, né? Yeah. Que é as coisas para serem alcançadas não serem fáceis de serem alcançadas, ok? O facilitismo que nós ouvimos há muitos anos Yeah. está a dar estes resultados, que é aquilo que tu estavas a dizer, que é falta de capacidade de análise crítica, que é as pessoas não pensarem. E pensar dá trabalho, não é? O ano passado, precisamente por causa do tema da inteligência artificial, escrevi dois artigos, que é um parte um parte 2, salvo foi para o Observador, em que era a inteligência artificial dá-me preguiça, ok? E porque o ser humano tem, e o corpo humano tem uma forma de ser o mais eficiente possível, não é? E, portanto, ser mais eficiente possível é eu para ter uma coisa com os menos ou com o menor número de recursos necessários. Ora, lá está, se a inteligência artificial dos LLMs, o que quer que seja, já me dá o resultado que eu preciso, nem vou questionar, porque supostamente toda a gente utiliza aquilo e aquilo lá está certo, esquecendo-se que, de facto, o ChatGPT, apesar de ter melhorado bastante, é o maior mentiroso convicto, não é? Yeah. E, portanto, se nós não partimos desta premissa, que é o que me está a aparecer, o que me está a aparecer, os LLMs me estão a dar, se nós não partimos desta premissa que ele pode estar a mentir, não é? Eu aceito à primeira tudo aquilo que ele me está a dizer, não é? E, portanto, não sei se nessa vossa masterclass vocês fazem isso, mas é uma das técnicas, até eu utilizo, que é eu não aceito a primeira resposta, Yeah. ok? Que é, então, diz-me lá isto, então, e desenvolve-me lá melhor aquilo, etc. E, portanto, que é, eu faço aquilo como se fosse uma pessoa que estivesse à minha frente. Eu dou engenharia de requisitos, por exemplo, nos cursos de engenharia informática de gestão, etc. Para desenvolver uma aplicação, que qualquer dia a parte de desenvolvimento será cada vez mais É um automática, não é? prompt. Já é um prompt, não é? Que é, olha, faz uma aplicação. Se eu não souber fazer as perguntas certas ao meu cliente, Yeah. garbage in, garbage out, ou seja, se eu não conseguir extrair todo o detalhe daquilo que vai ser a aplicação, eu até mando para o LLM de programação espetacular e sai uma aplicação espetacular, mas não era nada daquilo que o cliente queria, E por isso estamos não chaves. é? E por isso o FOMO de empregos que vão desaparecer realmente vão, mas há cenários, e quem trabalha em consultoria, desenvolvimento de produto ou projeto sabe, há cenários que nem o cliente sabe aquilo que procura.
Ou seja, Certo, o trabalho exatamente. da AI, ela vai continuar a precisar de inputs, percebes? Ela nunca vai conseguir perceber, ou pode fazer um conjunto de perguntas, mas tu nem sabes aquilo que queres. Então, o AI vem fazer, mas a experiência transversal de anos da indústria a saber que é assim que funciona, tem este processo, este procedimento, ela vai continuar, na minha opinião, que posso estar errado, vai continuar a exigir sempre intervenção humana. E tens aí outra. Desculpa, ias. Sim, força, 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 força. força. Não, 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 ia não, não. dizer que tu tocaste num ponto que para mim é muito interessante. Eu fiz um post esta semana que gerou aqui algum engage. Foi relativamente aos LLMs e um artigo científico que eu passei por ele, em que ele testa todos os dias. Há uma plataforma agora, mas nesse artigo ele testou todos os dias 24 modelos LLM relativamente a responder a um batch de salvo erro de 40 perguntas políticas. E todos eles neste momento são esquerda libertária. Ou seja, porquê? Qual é que era aquela análise? Porque é o mais politicamente correto possível em algumas respostas. Não é porque ele foi treinado para, não é que ele seja agnóstico a alguns outros datasets, mas todos eles se encaixam naquela parte. Porquê? Porque aquilo é a forma de responder de forma mais simples à economia, à parte civil, à parte social. Sim, Mas sim. isso para mim não é a orientação que está aqui em causa. O que está aqui em causa é as pessoas não perceberem que a ferramenta que hoje em dia utilizam como Google Search antigo, que antigamente nós íamos ao Google Search e hoje em dia já quase está toda a gente a utilizar o chat para Google Search, Uhum. responde como orientação política. Se é a mesma caminha, se não é a mesma caminha, se é diferente, não interessa. Temos é que saber que aquilo, neste momento, está como orientação política por outras causas, por É o outras questões, bias, claro. mas está biased e as pessoas não têm essa noção e esse pensamento crítico que ambos estavam a discutir, eu acho que até nisto ele vai ser necessário, que é calma, que a ferramenta que eu estou a utilizar para gerar conteúdo também não é totalmente Verdade. ímpar, ou seja, também não é totalmente livre de superstições, de ideias, de policiamentos. Isto depois traz outras questões que eu acho que é interessante e também para não monopolizarmos isto aqui em termos de IA e até podemos depois avançar com esta conversa no pós, mas eu tive há 2 semanas aquilo foi a visualização do vídeo da DeepMind e depois houve Sim. um painel no final e houve uma rapariga que fez uma questão ao auditório bastante pertinente e foi direcionada a mim, que era relacionada, ok, então e como é que nós metemos os modelos todos e tiramos este bias em termos de, por exemplo, de ética? E eu respondi-lhe de uma forma, respondi-lhe com uma questão que é, ok, imagina que tu tens um produto que tem que vender na China, tem que vender na Índia, tem que vender nos Estados Unidos e tem que vender na Europa. Se tu entrares para questões morais, legais, todas elas vão alterar entre os diferentes sítios que estão. Até dentro do próprio produto e da própria empresa, a própria ferramenta, o próprio produto pode ter que mudar, porque o que é correto para nós Claro. não é correto para outros e nós não vamos ter essa parte final. Isto para rematar, que o que vocês disseram para mim em termos de perceber o que é, perceber como é que está, ter um pensamento crítico, eu acho que cada vez mais vai ser necessário. E porquê? Para não perdermos também a nossa identidade. Porque não te esqueçam de uma coisa aos dois, e vocês sabem disso perfeitamente, e quem nos ouve também ter isto em conta. Se eu gosto de amarelo e os algoritmos de reinforcement learning estão a trabalhar para amarelo, qualquer dia a minha vida é só amarelo. Ou seja, eu não vou ter aqui um vermelho, e um verde, e um azul, e eu estou sempre dentro do amarelo, e do amarelo, e do amarelo, e isto é o alerta que deixo, e passando-te agora a palavra. Bruno, dar-te nota que há uns anos a Cambridge Analytica veio ao Web Summit e foi uau, espetacular, ok? No ano seguinte, perceberam que eles tinham ajudado o Trump e o Brexit. Uau, horrorosos malandros. A mesma ferramenta. A mesma ferramenta, está bem? Uns anos antes, uh, o Twitter tinha ajudado o Barack Obama a ser eleito. Não é? Hoje, de facto, os chats GPTs e outros similares estão a ajudar a outro nível, outras coisas que no limite nós não sabemos, Yep. ok? E eu não sou de teorias de conspiração, não é? Mas para todos os efeitos, aquilo que tu estás a dizer que é, olha, neste momento é o politicamente correto. E o politicamente correto acaba por, criar os amantes e os haters, não é? Portanto, mais uma vez, aquilo que há pouco estava a dizer que é, estamos a viver momentos de polos, de extremar muitas vezes determinadas posições Verdade. e que são de hypes, não é? Que é,
o Musk é o maior do mundo, agora é o pior do mundo. Yeah. Pá, eu não sei, e isto é tudo muito rápido. Se calhar daqui a uns meses ele faz uma cena espetacular e passa novamente lá para cima. Epá, e portanto, toda a gente vai para um lado, vai para o outro, e isto é por ondas. E portanto, para mim, há algo que ainda não falei e que eu gosto de pessoas, acima de tudo, que sejam consistentes. Ok? E para mim, tal como numa estratégia de empresa, quando estou a discutir isso com clientes, estou a discutir consistência, o que é que vocês querem ser daqui a uns tempos, as pessoas também têm que ter esta consistência. E Yeah. quando vivem nos mundos dos gritos, do para cima, para baixo, não sei o quê, não há consistência. Porque o tal tema que ainda não falámos, que é a questão dos valores das pessoas, tem que vir ao de cima. Os gritos mudam rapidamente e o tempo trata de pôr mais ou menos as coisas no sítio certo. E, portanto, a não precipitação de agora aquele é o waiter, né? Agora é o não sei o quê, pá, tudo tem que. E a história, quem lê a história, quem estuda a história, entende isto. Ok? E Ciclos. como? São ciclos. Não é? Sendo que neste momento os ciclos estão mais curtos versus Tal aquilo qual. que era. Muito de acordo. Mas globalmente os ciclos, um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita, as coisas estão lá todas. Yeah. Não é? Mais encolhidos, mas as amplitudes mais ou menos as mesmas. E portanto, não quer dizer que as coisas se repitam efetivamente como foi no passado, mas os padrões estão mais ou menos lá. Ainda, né? Não sei se depois os humanoides depois mudam isto lá mais para a frente. Mas, para todos os efeitos, as coisas estão lá. E por isso é que é importante ter consistência. Há um livro que recomendo muito, em particular aos meus alunos de executivos e afins, e também deixo aqui, que é o Good to Great, do Jim Collins. Ok? E esse livro a mim marcou-me porque é uma explicação científica efetiva daquilo que são grandes empresas que durante uma ou duas décadas, inclusivamente, estavam a crescer, mas tranquilamente, e de repente, de facto, dispararam do ponto de vista de crescimento. E, portanto, esse livro explica o que é que está por detrás daquilo que e que para mim se aplica também às pessoas, o que é que está por trás daquilo que é esse período, que é sustentar, treinar, errar, estruturar, criar metodologias, isto é, criar a máquina para preparar, porque depois, e em particular com a tecnologia e afins, nos permite, de facto, fazer a tal alavanca que há pouco estavas a dizer. Ok? Uh, ou seja, os valores foram construídos naquela empresa. A cultura foi construída naquela empresa. E a mesma coisa das pessoas. As pessoas têm os seus valores, aquilo que querem ser e, acima de tudo, aquilo que não querem ser. Isto é importante, né? Eu não tenho que andar a dizer mal só porque tenho que dizer mal porque ouvi alguém dizer, né? E hoje, então, vou chamar os Twitters e não sei o quê, é muito fácil dizer mal por trás de um ecrã com um nome falso e tudo, né? Yeah. E, portanto, isso vale zero. Por isso é consistência, tempo, as coisas chegam lá. E as pessoas têm que ter esta vertente. Parem, eu quero governos, quero líderes de países, quero líderes de empresas que tenham esta capacidade de não ser. Obviamente, todos nós temos que ser emotivos, mas tem que ter aqui alguma racionalidade na coisa. Yeah. Ok? E ter uma estratégia.
Reparem que nós começámos por falar de tecnologia e estamos agora a entrar num ponto. Tenho pena que o episódio tenha que chegar à reta final, entretanto, mas nós estamos a Bruno, entrar num. desculpa interromper, porque há pouco estavas a falar da alavanca e agora falaste da tecnologia e eu esqueci-me de um tema que também vos dou como dica que aprendi há muito tempo, tal como te digo para aqui utilizar o termo da alavanca, também te digo uma coisa que aprendi há muitos anos e sendo da tecnologia que depois derivou um bocado para as áreas de negócio, que é a tecnologia não interessa, o que interessa é o que fazemos com ela, Yeah. está bem? E mais, hoje, e eu explico ainda, estou, vou-lhe chamar cansado, entre aspas, no bom sentido, de explicar a alunos, ainda a semana passada, numa pós-graduação, estava a explicar a pequenas e médias empresas que, de facto, o acesso à tecnologia hoje está democratizado. Isso foi uma das coisas que nos últimos 10, 15 anos mudou, vou-lhe chamar positivamente, que é toda a gente da pequena à maior empresa, tem acesso neste momento à distância de um clique àquilo que é a tecnologia de ponta do mundo, ok? Globalmente. E portanto, este facto, fenómeno de democratização, o que faz a diferença é a forma como a utilizamos e não a tecnologia em si, porque toda a gente passa a ter o idiota, a tal lógica, eu tenho que pensar, tenho que estruturar, como é que eu vou fazer daquele negócio? Como é que eu vou pôr a minha alavanca no sítio certo para, de facto, levantar o carro, ou a mesa, ou o que quer que seja, ou o negócio. Precisamente, ou levantar os valores e os princípios, que foi precisamente Certo, um ponto que trazes aqui e que, ligando a conversa da inteligência artificial numa bolha maior, a tecnologia, que é o guarda-chuva que abrange tudo isto, até chegarmos à questão do eu, enquanto indivíduo, parte filosófica de valores, princípios, sociedade, nós falámos aqui num conceito que aconselho as pessoas que estão a ouvir este episódio a verem o nosso último livecast, em que falámos da República de Platão e ele fala do anel de Gobs, que é precisamente o quem é que nós somos quando ninguém está a ver. E o que nos define quando ninguém está a ver é precisamente estes valores e princípios. Questão de no Twitter certíssimo. falares com um nome que não É a existe. alegoria das cavernas, não é? Yeah. Exatamente, exatamente. Yeah. É. E tu existires no Twitter com um nome que nem sequer é real, é precisamente tu aplicaste o teu anel e estás ali a mostrar o teu verdadeiro valor e princípios. Agora, qual é a índole que está por trás, já é algo que deixamos à consideração de quem o pratica. Chegamos à reta, à parte do episódio onde nós formulamos aquela que é a fórmula do sucesso do nosso convidado. Ou seja, nós trazemos aqui um episódio com uma estrutura extremamente interessante, porque não sei se até hoje tínhamos tido a oportunidade de explorar tanto a parte Não, tecnológica, fomos que mais. acaba por ser a nossa área de Yeah. atuação. Mas fomos mais dentro porque o Rui estava dentro também da temática e acabou por puxar aqui ao trazer histórias, a questão da onda, trazer aqui histórias que acho que era importante para quem nos ouve também irmos mais dentro dessa E temática. eu gostava de trazer isso para dentro da fórmula do sucesso do Rui. Porque a fórmula do sucesso do Rui, que eu estive aqui a pensar durante o episódio, ela é composta também por três termos. O primeiro termo é intenção. Intenção porque levantaste às 5 da manhã, 4 vezes por semana, para conseguires dedicar tempo ao cultivo do teu terreno interior, para aumentares o teu aporte de conhecimento e informação. Isso é tudo ações que têm uma intenção clara, um propósito, missão, o que quisermos definir. Então a intenção aparece no primeiro termo. No segundo termo é planeamento. E planeamento flexível, porque com a imprevisibilidade que trazes aqui de 4 filhos, vida pessoal, uma vida profissional muito ativa, inclusive uma vida académica também ela muito ativa, todas elas são variáveis e têm que ser caracterizadas como bolas de cristal ou bolas de borracha. Portanto, tu precisas aqui de alguma flexibilidade para conseguir perceber qual é que cai e volta a saltar e qual é que não pode mesmo cair. E no terceiro termo que eu queria adicionar aqui era claramente uma atualização contínua. Portanto, alguém que se preza por não estagnar no tempo e estar sempre a criar novas formas de reinventar o conhecimento, adquirir novos conhecimentos. Criaste aqui uma máquina de aporte de conhecimento também, que é essa comunidade que desenvolveste e que acaba por ser o nosso objetivo na Fórmula do Sucesso. Também criar uma comunidade que nos consiga transformar aqui estas conversas que estamos a ter ainda em alavancas douradas na parte do conhecimento e trazendo-nos mais inputs. E portanto, esta parece-me ser a forma do sucesso do Rui. Se vocês quiserem comentar ou adicionar alguma coisa, Epá, sintam-se. olha, dou-te os parabéns, porque
nem eu tinha ainda sistematizado a minha fórmula. Não sei se é de sucesso ou não. Vários sucessos, alguns insucessos, felizmente menores, mas poucos, acho eu, mas que me permitem aprender. Mas acho que conseguiste de uma forma interessante criar aqui uma fórmula. Não sei se, mais uma vez, não sei se de sucesso, mas foi uma boa forma de resumo da coisa. Boa. Uma expressão que abrange aqui tudo aquilo. Eu só queria acrescentar Sim. um termo. Eu tenho sido muito amigo do Ruben nos últimos episódios, ou seja, não tenho mudado nada, ou não tenho deixado de estar. Adiciona, Não, eu só sempre quero está. acrescentar. Eu acho que há um que faz falta, ou seja, pelo menos para mim, a curiosidade. Ou seja, tu disseste isso Ok. de uma forma, disseste de uma forma que faz parte de todos. Faz parte da intenção porque ele levanta cedo por causa disso, faz parte do planeamento porque ele para Uhum. conseguir fazer. Mas acho que a curiosidade aqui também entra porque o Rui é curioso em várias vertentes e foi o ponto que a única coisa que eu tinha aqui a mais foi mesmo isso. Todos para mim e curiosidade também faz parte da forma do Rui, a meu ver. Rui, não sei se concordas com isso ou não, mas a meu ver faz porque tu atacas aqui em história, em biografias, em economia, em geopolítica, Geopolítica. em tecnologia, em várias coisas e isso só se mantém com curiosidade. Para mim, mas de resto o restante está. Obrigado por me explicarem. Aliás, se vocês virem até não só o meu livro, como alguns dos meus artigos científicos, uma das coisas que eu faço é dizer que nós somos um FTX, ou nós, ou a empresa, somos um FTX, não é? Portanto, vocês aplicaram a mim o meu FTX, que é um conjunto de variáveis com umas ponderações. Boa, 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 boa. Rui, foi um gosto Nice. ter-te na Fórmula do Sucesso e obrigado também a todos Tá. aqueles que nos ouviram neste episódio. Para nós Obrigado, é eu. extremamente importante podermos falar com pessoas como tu que nos trazem aqui uma hora de pura Pois é, já passou uma aproveitação. hora, não? Yeah, Exatamente, verdade. uma hora de Boa, pura boa, aproveitação. Não se esqueçam de boa. subscreverem Instagram, LinkedIn, seguirem-nos no YouTube e também Patreon. Há sempre conteúdos lá que possam acompanhar. Muito obrigado a todos.